Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas, graças ao Eterno que nos concede esta maravilhosa oportunidade. Meus amados, estou passando por aqui, para deixar mais um vídeo para o canal e convidar você a estar conosco, porque nós vamos estar aí fazendo uma série de vídeos, sobre os heróis da fé. Vai ser uma playlist que nós estaremos criando, que nós vamos estar tratando sobre homens e mulheres que deixaram seu nome na história, que deixaram seu nome gravado nos halls da história, homens que não temeram morrer, que entregaram a sua vida corajosamente, com ousadia, com convicção de fé, homens que foram apedrejados, homens que foram queimados, torturados, cerrados ao meio, enfim, homens e mulheres de Deus que nos deixam o exemplo do que é ser um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro discípulo de Jesus. Homens que denunciaram o pecado, a corrupção na igreja, homens que amavam acima de tudo a Deus e amavam a palavra de Deus. E no vídeo de hoje, querido, nós vamos estar comentando, conversando um pouquinho, em rápidas palavras, sobre um homem que com certeza foi um precursor da grande reforma. Este homem nos deixa um exemplo maravilhoso, queridos, do que é amar a Deus, do que é amar as pessoas, do que é dedicar a sua vida em prol do Evangelho de Cristo. E o personagem de hoje, o herói da fé de hoje, é Jerônimo Savonarola. Girolamo Savonarola nasceu em Ferrara dia 21 de setembro de 1452. Seu nome, por vezes, é traduzido como Jerônimo Savonarola ou Hieronymus Savonarola. Foi um padre dominicano e pregador do Evangelho na Florença renascentista. Jerônimo era o terceiro dos 7 filhos da família. Seu pai se chamava Nicolo Savonarola e a sua mãe se chamava Helena. Jerônimo, queridos, ele tinha 6 irmãos: Alberto, Beatrice, Chiara, Maurélio, Bartolomeu e Oníbine. Esta era a família de Jerônimo. Diz-nos a história, queridos, que Jerônimo Savonarola, abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento de Deus, ele começava a pregar contra o vício, começava a pregar contra a impiedade daquela sociedade que ele estava inseridos, e ele começava a pregar contra a corrupção da sua igreja, ou a corrupção na própria igreja onde ele estava. A partir do momento que ele começa a pregar, a denunciar o pecado, com intrepidez, com convicção, com autoridade, o resultado de tudo isso foi que as pessoas começaram a dar ouvidos para ele, começaram a receber a sua palavra, começaram a olhar e ver que realmente o estado em que elas estavam estava totalmente fora da vontade de Deus. Era algo que estava fora daquilo que Deus desejava para eles e para a sociedade. O que acontece é que as pessoas começam a mudar de vida. Houve uma mudança de vida através da pregação de Savonarola. Diz-nos a história que as crianças, que as pessoas começaram a andar pelas ruas, a cantar, em vez de cantar músicas mundanas, torpes, elas começaram a cantar hinos que adoravam a Deus. Começaram a recolher as máscaras carnavalescas, livros e literaturas, que ensinavam vaidades, literaturas que eram totalmente contra a palavra de Deus, contra as Escrituras, e diz-nos a história, melhor dizendo, que todo o material que eles recolheram chegou a uma altura de 20 metros. Você imaginou? Todas as coisas ruins que tinham, os livros de ocultismo e todos aqueles livros que maldiziam a Deus, livros de magia e todos aqueles livros ruins lá,
né, as máscaras, tudo aquilo que era contra a palavra de Deus, tudo aquilo que Savonarola criticava, ou melhor, que pregava contra, eles reuniram tudo isso, né, numa praça e colocaram fogo. E todo aquele lixo, podemos assim dizer, que eles recolheram chegou a uma altura de 20 metros. E diz que enquanto o fogo ardia, enquanto o fogo pegava, né, as pessoas adoravam a Deus, cantavam hinos de louvor a Deus. A história nos diz que Savonarola nasceu de uma família, né, nobre, né? Seus pais eram cultos, porém eram mundanos. E a história também nos diz, amados, que o avô de Savonarola era um médico, né? Onde ele era o médico do Duque de Ferrara. Então ele não era qualquer um, né? Era uma família conhecida, influente na sociedade. E os pais de Savonarola, né, o seu Nicolo e a dona Helena, eles queriam que o Savonarola, né, que Jerônimo seguisse os passos do avô, né, se tornasse um médico e fosse, né, trabalhar na corte, certo? Mas Deus tem os seus meios de trabalhar, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos. E o Savonarola realmente ele começa a estudar, né? Daí ele começa a ter uma influência de dois grandes filósofos, né? Chamado Aristóteles e Platão. Ele tem essa influência, né? Porém, a influência que ele recebe, né, desses filósofos não lhe satisfaz a alma, não lhe satisfaz o coração. Ele sente uma sequidão na alma, uma sequidão no coração. Ele sentia que faltava ali alguma coisa. Aí, a partir do momento que ele começa a estudar Tomás de Aquino, aí começa a vir uma influência positiva para a vida dele. Através de Tomás de Aquino, né? Claro que abaixo das escrituras, né? Primeiro as escrituras, depois Tomás de Aquino, foram que fizeram com que ele se aproximasse de Deus, que ele conhecesse realmente quem era Deus. Quando ainda menino, diz-nos a história que ele tinha o costume de orar e passava horas e horas em oração. Orava e jejuava. E quando ele cresceu, isso lhe ardia mais e mais no coração. Aí ele começou a buscar mais a Deus, a orar mais e a jejuar mais. E diz que a decadência da igreja, cheia de toda qualidade de vício e de pecado, o luxo e a ostentação dos ricos, em contraste com a pobreza dos pobres, magoava ali o coração. Ele sentiu uma dor profunda. E diz-nos a história que ele passava muito tempo sozinho em oração, principalmente à beira do rio Pó. E diz-nos que em contemplação perante Deus, ora cantando, ora chorando, conforme os sentimentos que lhe ardiam no peito. Quando ainda jovem, Deus começou a falar-lhe em visões. A oração era a sua grande consolação. Diz-nos que os degraus do altar muitas e muitas vezes ficavam molhados com as lágrimas que lhe caíam dos olhos. Então, queridos, era um homem que dedicou a sua vida em entender o projeto e o plano de Deus e em pregar às pessoas que Deus era santo, que Deus queria uma santidade. Ele pregava que tudo aquilo que as pessoas faziam estava errado, não estava de acordo com o querer e com a vontade de Deus. Conta-nos a história, meus amados, também, que ele conheceu uma moça, né? Começou a namorar uma moça florentina, mas quando ela mostrou ser desprezo, alguém da sua orgulhosa família Strozzi, unir-se a alguém da família Savonarola, Jerônimo abandonou para sempre a ideia de se casar. Voltou a orar com crescente ardor e, enojado do mundo, desapontado acerca dos seus próprios anelos, sem achar uma pessoa compassiva a quem pudesse pedir conselhos, e cansado de presenciar injustiças e perversidades que o cercavam, coisas que ele não podia remediar, a partir deste momento ele resolveu abraçar a vida monástica. Ao apresentar-se no convento, não pediu o privilégio de se tornar monge, mas rogou que o aceitassem para fazer os serviços mais vis,
da cozinha, da horta, aquilo que fosse lhe necessário fazer. Nos diz a história que em toda parte onde Savonarola pregava, seus sermões contra o pecado produziam um profundo terror, as pessoas ficavam aterrorizadas. Os homens mais cultos começavam então a assistir às pregações em Florença. As pessoas tinham tanta sede em ouvir Savonarola que começaram a vir meia-noite para frente da Duomo, né, aquela famosa catedral. As pessoas começaram a se aglomerar meia-noite para poder, no outro dia, ficar na fila para assistir às pregações de Savonarola. Diz-nos a história também que teve um homem chamado Lorenzo de Médici, né, que foi um regente de Florença, e ele tentou de todas as formas parar o ministério de Savonarola, acabar com Savonarola. Ele tentou a bajulação, não deu certo, as peitas não deu certo, as ameaças, os rogos, para induzir Savonarola a desistir de pregar contra o pecado e especialmente contra a perversidade dele. Tentou de todas as formas, mas não conseguiu, porque Savonarola tinha convicção da sua fé. Savonarola tinha um compromisso, era com a verdade, com a palavra de Deus. Por fim, esse Lorenzo, vendo que tudo era em vão, aí contratou um famoso pregador, Frei Mariano. Esse Frei Mariano, né, ele fez uma mensagem, ele fez uma pregação, né, um sermão, mas aí caiu do cavalo, porque o povo não prestou atenção, o povo não deu confiança, ele ficou tão envergonhado que ele nunca mais quis pregar contra Savonarola. Nessa altura, Savonarola profetizou que Lorenzo, o Papa e o rei de Nápoles morreriam dentro de 1 ano, e assim se sucedeu. Queridos, para encurtar, né, a história, tinha muitas coisas para falar a respeito do que ele fez. O que acontece é que Savonarola, ele continua pregando, né, com ousadia, denunciando, né, os crimes da igreja católica, né, continua pregando contra a luxúria, né, contra os pecados, né, contra tudo aquilo que era contra Deus, contra Cristo, né, contra a palavra de Deus. E a Bíblia e a história nos diz que dia 22 de maio, uns dizem dia 22, outros dizem dia 23 de maio de 1498, Savonarola é condenado à morte por pregar a palavra, por denunciar o pecado. Eles enforcam Savonarola e depois colocam fogo nele, né? Junto com mais 2 pessoas que o acompanhavam. Mataram Savonarola, mas ainda hoje o seu testemunho fala, né? Lhe mataram o corpo, mas a sua alma sobrevive, e ainda os seus escritos sobrevivem, e ainda hoje ele é lembrado como um homem que morreu, mas não negou a sua fé. Morreu, mas denunciou o pecado, denunciou a luxúria, denunciou os vícios, denunciou tudo aquilo que é pecado contra Deus e contra a sua palavra. Que homem, irmãos, que nos dá o exemplo, né, do que é ser uma pessoa, né, que não tem medo, né, que tem coragem de denunciar o pecado, de pregar contra o pecado, né, de ir contra o sistema, né, não importando qual é a consequência, mas que prega contra o pecado, denuncia o pecado, né? E que tem um compromisso com Deus, um compromisso com a sua palavra. E sabe que a palavra, que o Evangelho, que as Sagradas Escrituras está acima de tudo e de todos. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer um dos heróis da fé, né, chamado Jerônimo Savonarola. Morreu, foi queimado, mas não negou a sua fé. Com certeza um dia nós vamos nos encontrar, né, lá na glória, e nós vamos ter bastante tempo para conversar com este homem chamado Jerônimo Savonarola. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, meus amados. Um grande abraço. Se você gostou, compartilhe, né? Deixe o seu comentário, né? E deixa aí o seu comentário.
compartilhe com alguém, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Não esqueça de ativar as notificações, né? Para que a partir do momento que nós formos colocando, né, os vídeos aqui, você receba aí de primeira mão a notificação, tá bom, queridos? Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família e até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Grande abraço.